Olá, sejam muito bem-vindos a mais um AlphaCast quinta temporada. E hoje nós temos um tema muito legal. E com nós, ninguém mais, ninguém menos do que a nossa apresentadora favorita, Patrícia Quintero. Olá, Augusto, tudo bem? Tudo bem, e você? Como estamos? Tô ótima. Hoje o papo tá bom demais, né? Sempre é bom falar sobre inovação, tecnologia, né? Tudo que envolve transformação digital, cultura da inovação é interessante, né? E eu tenho certeza que todo mundo vai adorar esse bate-papo de hoje. E qual que é o tema de hoje? Exatamente esse, transformação digital e cultura da inovação. E quem tá com a gente? Nossa, hoje a gente tem roupa para isso, Eu será? acho que hoje a gente não tem roupa, porque tá bem legal, hein? O bate-papo tá bacana. Esses dois, né? São duas feras aí. Você pode começar? Claro. Conosco aqui nós temos o Bruno de Lacerda, que é líder de novos negócios no BH Tech, VP de Marketing na Acespro, Minas Gerais. Ele é mentor de startups, TEDx Speaker, professor e coautor de livros internacionais. Olha Cê só. viu? Só temos internacionalistas aqui hoje, hein? Você viu? E quem mais está conosco hoje? Bom, e aqui também é com muito prazer que a gente recebe o professor Dr. Marcos Dias de Paula, que é o nosso parceiro aqui, professor e coordenador titular da área de tecnologia da informação do Centro Universitário Alves Faria, aqui da Unialfa. Ele também é professor titular da PUC Goiás, é mestrando em negócios internacionais pela Miami University of Science and Technology, possui MBA em consultoria empresarial, especialista em gestão empreendedora e negócios e especialista em metodologia do ensino superior. Ai, meu Deus, é tanta coisa. Ele é membro do Conselho de Tecnologia e do Conselho Internacional do Grupo Brasil Export. Ele vai falar daqui a pouquinho desse evento aí que vai acontecer no Fórum Nacional de Infraestrutura e Logística Portuária. É membro do Conselho da Business Rail Experience, do Centro Internacional de Cultura de Lisboa e membro do Conselho Editorial da revista científica Interfaces, publicada pelo Decanato de Engenharia de Sistemas da Universidade de Lima, no Peru. Inclusive, ele esteve lá esses dias pela Unialfa. Daqui a pouquinho eu quero que ele fale um pouquinho sobre isso, tá? Ele é mentor também do programa Onboard de Residência Tecnológica do Porto Digital. Seja muito bem-vindo, professor. É um prazer te receber aqui. Eu que agradeço, professora, e também aqui estendo meus cumprimentos aos convidados. Estar aqui hoje, né, para falar de um tema tão importante que é a transformação digital. E que hoje, assim, não tem mais como recuar, né? A gente tem que tratar esse assunto, seja no cotidiano, no dia a dia, na empresa, nos negócios ou na formação acadêmica. E também seja muito bem-vindo, professor Bruno, né? Obrigado, agradecer a todos aí a participação. Vai ser um prazer aqui a gente trazer provocações sobre esse tema aí. Vamos lá. Nós não podíamos deixar também de lembrar da nossa a empresa, né, que trabalha essa questão cultural conosco. E isso, nosso apoiador cultural, For Prime Marketing, excelência é o nosso lema e o seu sucesso é a nossa missão. Um brinde. Aê. Cheers! Cheers. Falar sobre inovação, principalmente a questão do digital. A gente não pode... Sempre que a gente trabalha esse tema, a gente volta há 2 anos, né? Nós tivemos aí, há 2 anos não, há 4 anos. Nós vamos ter um boom, né? Literalmente, nós evoluímos aí, várias pesquisas vão comprovar. O Brasil, 10 anos em 2, por causa da pandemia, né? Nós estávamos já num processo, veio uma pandemia e fez com que esses processos fossem todos, não só o Brasil, acho que o mundo todo, né? Mais acelerado. E aí começa-se a outros cenários de, por exemplo, empregabilidade, de estudos, né? As pessoas que começaram a trabalhar culturas, inclusive a famosa cibercultura, que hoje é uma coisa que está também em muito movimento. E a cibercultura, ela transpassa não somente as fronteiras da globalização e mundialização da cultura, mas também a questão da transnacionalidade das empresas e por aí vai. Então, hoje eu posso trabalhar no Brasil para uma empresa no México, nos Estados Unidos, na Europa, e ao mesmo tempo tendo o mesmo resultado, ou um resultado muito semelhante. E algumas pessoas também gostam muito disso. Outras vão dar maior BO, né? Porque algumas empresas tentaram fazer esse processo todo e tiveram já problemas de questões culturais. Eu me lembro até, estava conversando com a Patrícia tempo atrás, eu acho que foi sobre um desses episódios que nós estávamos falando sobre empreendedorismo, né?
eu me lembro da minha professora. Eu estudei em 2000 no Japão, e eu falava para ela assim, lá já era híbrido, né? Eu falei assim, professora, mas por que, né, desde então vocês não adotaram todo o sistema, né, sem ser híbrido online? E ela disse, porque o papel da escola é socializar, né? Esse papel a gente não pode tirar, porque é um papel que é muito importante. E eu lembro também do recuo, isso é bem recente da Amazon, né? Que ela ia toda para um processo e, de repente, no meio do caminho, ela falou, não, pera lá, vamos testar o híbrido para ver como é que vai, porque ela queria todo, né, em home office, enfim, e tal, e um processo gigante. Como é que vocês veem essas... Porque agora eu acho que é mais indas e vindas, né? Na verdade, as empresas também estão se adaptando, assim como nós, a esses processos. Vamos lá, quer começar, professor? Não, fique à vontade, pode começar. Ok, os mais velhos primeiros, né? Os convidados primeiro. Ô, Augusto, você trouxe uma provocação boa. Em 2019, eu trazia isso para as palestras e para dentro de sala, né, de aula. Tinha pesquisas que mostravam que o home office no Brasil seria tendência em 2030. Em 2019, um ano depois, tudo aquilo que nós falamos foi por água abaixo, porque veio a pandemia e acelerou os processos. Então, como você traz o tema cultura, eu adoro esse, né, tema, eu acho que transformação digital, ela passa pela transformação cultural. As empresas não estavam preparadas para este momento de ter que colocar todo mundo dentro de casa, e não era home office, né, gente? Era hell office. O que é hell office, né? Literalmente o inferno, que as pessoas não tinham nem lugar para ficar. Criança gritando, numa salinha de casa, sem, né, internet. Como as empresas prepararem os colaboradores para esse home office? Isso é uma cultura, né? Isso demanda cultura, uma educação, e de um dia para o outro as pessoas foram para dentro, né, de casa, e tinha gente, pessoal, que fazia call, né, reuniões, enfim, dentro de banheiro, porque era um lugar que tinha privacidade. Isso é home office? Home office, você tem que ter um ambiente, um local, né, de que trabalha. A gente poderia estar gravando isso na rua, mas, né, não tem esse contexto todo, até porque aqui a gente vai conseguir ter uma qualidade, uma entrega específica. Então, a pandemia, citando esse caso específico, acelerou, e muitas empresas, eu falo sobre transformação digital, inclusive no livro, né, que eu tive a oportunidade de ser coautor, desde 2016, 2017, quando era muito incipiente no Brasil. As empresas achavam que isso era um hype, que isso iria passar, igual quando chegou a inteligência artificial, né? Em 2020, muitas empresas assustaram e viram que isso hoje é uma ubiquidade. Quem não participar disso está praticamente fora, né? Não tem como hoje a gente falar sem uma economia digital. Então, a pandemia veio para acelerar, mas sem essa questão cultural. Várias empresas, inclusive, adotando tecnologias, né? Mas sem que isso fosse ali realmente estivesse no core dali, né, companhia, porque elas se viram obrigadas, né, e isso reverberou em várias, né, cadeias, como, por exemplo, as pessoas hoje estão mais estressadas, burnout, né, existe, inclusive, artigos sobre o Zoom fatigue. Eles pegaram o Zoom, que na época foi uma referência de reuniões online, né, e trouxeram estudos que as pessoas estavam mais estressadas, né? Porque online você tem que ter 3 vezes mais atenção, você faz mais, né, reuniões, e burnout, estresse, devido a essas reuniões online, acaba que isso desmembrou também até em questão de saúde mental para, né, os colaboradores. Então, ou seja, a gente vai discutir aqui vários cenários acontecer, desmembraram devido à pandemia, que acelerou a transformação digital, mas sem trabalhar primeiro o tripé ali, a base, na verdade, que é a cultura, né? E agora a gente está tendo que reaprender com toda a situação. E eu acho que isso cabe direto no que o professor está estudando no mestrado, né? Negócios internacionais. Nós temos empreendedores extremamente flexíveis, extremamente antenados, mas nós também temos, né, professor Marcos, pessoas extremamente tradicionalistas e conservadoras. E quantas empresas grandes não quebraram exatamente porque não flexibilizaram no processo, né? Tipo, eu prefiro quebrar. Eu tenho um amigo que é dono de uma agência há 30 anos, ele falou, eu prefiro fechar do que uma agência de publicidade e propaganda. Eu prefiro fechar do que me adaptar. Eu fiquei tão chocado com essa fala, mas ele falou, não... E realmente foi o que aconteceu, sabe? Ele fechou
e falou, não quero mais mexer com isso. Essa resistência cultural, né? A gente tocou num ponto aqui, acho que 2 pontos importantes para a gente começar a conversa o papel da pandemia no contexto da transformação digital, porque não tem como falar de transformação digital sem não citar esse evento, né, de ordem mundial, né, que causou um redesign, né, enfim, a gente teve que repensar muita coisa, né? Inclusive valores, né, e familiares e tudo mais, mas sem dúvida deixou um grande legado para a transformação digital. Esse é um ponto. E o outro ponto também colocou, né, que foi colocado aqui na mesa para a gente começar esse debate, é a questão da cultura, né? O quanto o papel e a importância da cultura nesse processo, porque transformar digitalmente, né, trazer tecnologia para dentro do seu negócio não é só você, eu vou comprar um monte de computadores, vou colocar aqui e pronto, e agora já estou tecnologicamente adaptado. Não é isso, né? E houve muita confusão, ainda tem muita confusão com relação a essa questão. Então, assim, sim, né, a pandemia deixou um legado de transformação digital, acelerou a gente, né, 10 anos em 2 aí, né, no caso do Brasil. E agora a gente está se adaptando ao cenário pós, né? Que já foi preconizado também durante a pandemia, que é de repente não ir totalmente para o home office, por exemplo, mas um modelo híbrido que preserva a produtividade, que você começa a trabalhar de acordo com os perfis de cada um desses times empresariais, empresas que estão mais propensas e conseguem ter um índice de digitalização ou de transformação digital mais alto, e empresas que não conseguem um índice tão alto, mas que elas conseguem inserir, né, conteúdos de tecnologia dentro dos seus processos de negócio. Então isso ficou, não tem jeito, né? Tem que discutir esse assunto, por questão de sobrevivência de mercado. E eu pesquiso na área de internacionalização de empresas de base tecnológica, né, especificamente nessa área de dados e tudo, e a gente usa de inteligência artificial, inclusive, para esse cenário, e a gente percebe o que dentro desse contexto? Que a tecnologia, ela rompeu as barreiras geográficas, né? Ela já vinha fazendo isso há muito tempo, a pandemia acelerou drasticamente esse processo, e o que nós temos hoje de status quo dentro de negócios, cada vez mais intenso, é um ambiente de negócios que as barreiras geográficas, elas são, né, não são tão importantes como era antes. E o professor também, que é internacionalista, sabe disso, né? Atua na área internacional, que é uma área tradicional, né? Uma área também bastante conservadora, né? Mas as plataformas, a AliExpress da vida, né, você compra de qualquer lugar do mundo e chega na sua casa. E aí onde é que está toda aquela intermediação, toda aquela questão de conhecimento por trás disso? Esse é um assunto que eu pesquiso, o impacto da tecnologia nos processos, né, de internacionalização de empresas, que uma vez era recheados de processos tradicionais. E a transformação digital em si, propriamente dita, né, ela também traz consigo alguns desafios que ficaram e que são novos desafios agora, como, por exemplo, o professor aqui também, meu colega de discussão, citou essa questão da resistência das empresas, das pessoas, da sociedade com relação à tecnologia. Então nós temos um mito aí da segurança da informação, né, também, que é disseminado, as pessoas têm medo de que os dados, né, enfim, que não está seguro na internet, ou que você não está seguro quando você usa tecnologia. E esse mito às vezes é reforçado por alguns estereótipos de alguns acontecimentos, mas ele também é um elemento de resistência, né? Quanto mais medo eu tenho de entrar para o cenário digital ou tecnológico, mais vai demorar para eu me aculturar de que isso realmente tem valor agregado. É um assunto que é muito legal, mas é tão complexo, porque, como vocês falaram, são tantos cenários possíveis. Sim. Né? Eu estava falando com o Bruno antes, agora a Europa está falando sobre um novo termo, né? Na verdade, desde 2010, mas agora que vem um boom, que é humanidades digitais, né? Como é que nós vamos trabalhar, por exemplo, cibercultura, inteligência artificial, o homem, máquina, dentro desse processo todo? Porque as pessoas começaram a meio que perder um pouco a questão do convívio, né, Patrícia? E uma coisa que me deixa, assim, preocupada, mas ao mesmo tempo, por ser da área da comunicação, me deixa de alguma forma aliviada, é que quando a gente fala de cultura da inovação, na verdade, eu não vejo como apenas investir em novas ideias e tecnologia, né? Mas eu acho que é criar um ambiente de experimentação. E aí a questão que me fica, muitas vezes, e eu queria que vocês comentassem, nas grandes empresas, né, existe uma cultura hierárquica, uma estrutura hierárquica. A gente vem dessa estrutura. E muitas vezes, quando se fala de cultura da inovação, a gente fala de experimentação, a gente sabe que a extração
do melhor da pessoa tem que estar sendo trabalhada dentro desse processo, né? E aí a pergunta é, como promover uma cultura de abertura e transparência dentro desse cenário, né? Porque, querendo ou não, a gente continua, as empresas estão aí dentro das suas relações hierárquicas, mas ao mesmo tempo a tecnologia nos incentiva a cultura da inovação. Então, eu acho que existe um gap ainda entre o que é desejável e o que é real. E aí eu queria que vocês me ajudassem a entender esse processo. Porque, afinal de contas, a gente está colocando aí várias pessoas no mercado e preparando todos eles para serem inovadores, para serem empreendedores. E eles estão se deparando com uma cultura ainda, né, século XX, né, que está aí ainda em transformação. Legal. Aqui a gente pode começar com uma provocação? Pode, né? Sim, claro. A grande maioria do mercado corporativo, eu já trabalhei, né, em grandes empresas, elas querem isso, mas na prática, na verdade, elas não estão preparadas. Querer é uma coisa, eu queria ser o Rodrigo Hilbert, né? Mas eu não sou, infelizmente. A gente quer um monte de coisa, quem dera, né? Então, empresas, elas querem isso, elas buscam inovação, buscam colaboradores. Na hora que você fala em empreendedorismo, aí chega um monte de ideia que não vai para frente. Por quê? Vai bater em governança, vai bater em compliance, vai bater em normatizações, em regras. Então, ou seja, existe todo um arcabouço ali por trás de grandes empresas, chamadas incumbentes, que vão dificultar um pouco esse, né, trabalho. Por isso, tem companhias que estão e admitem na fase da cultura, aculturamento, né, que eu falo. A cultura você não se implanta, se dissemina. Não é bater na mesa aqui e falar, agora vai funcionar dessa aqui forma. Nós temos um cérebro primitivo vivendo no mundo moderno. Então, a gente demora anos para conseguir adaptar e ficar inteligível o que realmente está acontecendo. Então, a tecnologia está sempre anos à frente. Vem inteligência artificial, o que vai acontecer? A gente não sabe. O que vai vir pela frente? Vai acabar os empregos, tal. Tudo ainda está no começo. Depois o professor pode falar um pouco mais sobre o tema. A gente ainda está ali bem incipiente do que ela pode proporcionar, porque a gente não consegue entender ainda a proporção, o tamanho. E as grandes empresas, elas não conseguem lidar com isso, sabe? Então, muitas empresas querem isso, mas, na verdade, na prática, ali no dia a dia, isso não, né, funciona, não porque elas não querem, mas por outros motivos ali que vão acabar impedindo. Eu acho que é importante, né, é começar e saber que isso é um trabalho de médio a longo prazo, envolve muita liderança. É um trabalho que a gente chama top-down, né? Ele é de cima para baixo, onde tem que empoderar as pessoas, os líderes hoje, eles têm que estar engajados, tem que ser aquele líder service, né? O que vai estar ali disponível. Hoje a gente vê estruturas, né, mais horizontais, tem algumas empresas que falam até em holacracia. Holacracia é quando não existe gestor específico, então o gestor ele é designado por projetos específicos, né? Então, ou seja, são muitas possibilidades aí que o mundo acaba que vai, né, adaptando, e o Brasil, muita coisa ainda precisa ser melhorada. Quando a gente fala home office, né, a discussão agora, uma grande revista teve uma postagem essa semana falando que os colaboradores estão viajando fora da sua, né, cidade, residência, e trabalhando. Gente, se ele está trabalhando em produtividade, home office é everywhere, ele pode trabalhar de qualquer lugar, na praia. Se ele estiver tendo entrega, ok. O Brasil precisa melhorar a produtividade, que nossa é baixíssima. Eu estava até lendo hoje, né? Em 1980, a renda per capita da Coreia do Sul era igual ao do Brasil. A Coreia do Sul era uma colônia agrícola do Japão, né? A Coreia do Sul investiu basicamente, né, em tecnologia, educação, e produtividade aumentou. Hoje a renda per capita é 3 vezes maior do que, né, Brasil. Nós estagnamos. Então, ou seja, o Brasil precisa melhorar, né, essas né, questões. O modelo de trabalho nosso é de 1914. Então, como você fala em inovação, se estamos com um modelo de trabalho de 1914, aquele de bater o cartão, 8 horas, de micro ali, gerenciamento. Então, ou seja, são questões complexas que é o que a gente fala, né? Na teoria é uma coisa, mas na hora que vai colocar em prática esbarra em vários empecilhos.
Exatamente. Assim, pegando aqui o gancho também da sua fala, professora, quando disse o seguinte: a inovação propriamente não é só você né, inserir contexto tecnológico ou envolver tecnologia, desde que tenha um ambiente de experimentação, um ambiente que tenha as características, né, para desenvolver, primeiro para surgir ideias inovadoras, ideias potenciais que podem impactar em processo, produto, melhoria, produtividade. E segundo, essa questão de que, na minha opinião, a inovação já virou uma coisa assim de jargão. Tipo, então, inovação. Você vê a palavra inovação sendo inserida em diversos contextos, muitas vezes sem se atentar do que você precisa para colocar em prática, propriamente dita, as iniciativas inovadoras, ou para que os ambientes promovam, né, ideias inovadoras, perpassa por uma série de questões que não é só você colocar que tem inovação, por exemplo, né? A gente falou um pouco, bem, o Bruno comentou sobre a questão da cultura e as empresas vão muito disso. Eu falava da tecnologia, eu compro o computador e acho que já estou tecnologicamente incluído. Então eu vou lá e falo que estou fazendo inovação, faço 2 ou 3 ações e falo que a minha empresa é inovadora. Não, você precisa criar, né, uma esteira ali de estruturação que perpassa com certeza pela disseminação da informação, o ambiente precisa ser inovador, promover, estimulante para promover inovação, é preciso ter gestão, né? Se eu tenho ideias inovadoras, eu preciso ter ambiente que promova. Se eu tenho ambientes que promovam, eu preciso ter gestão desse ambiente. E depois, não dá para não falar disso, funding, né? Ninguém inova, né? Você precisa de incentivo financeiro para inovar. As ideias precisam sair do papel, né? Então não é só se você fizer 50% do processo, não vai garantir que você tenha uma solução inovadora no final. E com relação especificamente também a esse ponto de que as empresas, né, muitas vezes resistem, e aí eu gostaria, para falar um pouco disso, é um dos desafios que, na minha opinião, eu gostaria de destacar aqui, né, com base nos estudos que a gente faz. Tem 4 grandes desafios que as empresas têm para se transformar digitalmente. Uma delas é as equipes não preparadas, desqualificadas, né? Então, se eu estou falando de transformação digital, de inovação, eu tenho que preparar as pessoas, né? Eu tenho que fazer seminário, disseminar conhecimento, trazer para ambiente de imersão, fazer as pessoas conhecerem esses conceitos. O segundo, né, grande desafio é as tecnologias ultrapassadas, né? Então, assim, eu quero inovar mas não quero colocar a mão no bolso, não quero gastar muito. E assim, empresas, de uma forma geral, medem esse investimento, né? Um dos investimentos, inclusive, para saber ali se você está tecnologicamente em processo de desenvolvimento. E se você não tem... trabalha com tecnologias ultrapassadas, é difícil transformar digitalmente, porque as novas soluções de transformação digital, elas exigem, né, tecnologias mais novas. E o terceiro seria a falta de integração entre dados e tecnologias existentes e essas novas, porque também não preciso trocar tudo de uma vez, eu preciso criar uma solução de integração. Quem de nós aqui nunca trabalhou numa empresa que você tem lá 5, 6, 7 sistemas diferentes, né? E esses dados? Como é que eu quero transformar digitalmente se eu tenho um retrabalho no processo, se eu tenho um fluxo de trabalho que durante todas as fases desse processo eu tenho tempo perdido, às vezes, replicando informação. Então, é o terceiro desafio, né? Integração de dados e tecnologias atuais com as emergentes, né? Então, assim, faz a gente refletir então um pouco sobre essa questão. E eu colocaria como quarto desafio essa resistência, né? De absorver novas tecnologias, a resistência da empresa. Falar, né, que eu estou inovando, que eu sou inovador e que eu tenho inovação tecnológica, às vezes é muito simples, mas é preciso colocar também, trazer todos esses cenários para dentro dessa proposta de mudança e criar ações para implementar uma a uma, né? E esse quarto ponto seria mais uma resistência em termos culturais mesmo, né? Assim, culturais, criar uma cultura, isso, culturais, professora, e de processos inflexíveis. Nós falamos de governança aqui, né? Governança no sentido da gestão da organização, com todas as suas nuances. Mas os processos inflexíveis também são um grande desafio, porque eu preciso flexibilizar os processos, eu preciso deixar um ambiente propenso para que as tecnologias entrem, né? Que eu experimente, para que eu teste novas tecnologias. Se eu tenho um processo muito verticalizado, né? E resistente à mudança no processo, não pode fazer diferente, né? Então, dificilmente eu vou ter uma ideia inovadora nascendo em ritmo mais acelerado. Até posso ter, mas vai ser mais difícil. Por quê? Porque o processo, ele coloca você de volta dentro da caixa, né? Mas isso tudo, a minha, às vezes, dá um certo medo, porque nós
estamos num processo que está extremamente acelerado, mas todo mundo quer empreender. Mas foi como o Bruno falou no começo, as pessoas não entendem, às vezes, os processos e não vão, por exemplo, não procuram o Sebrae, não procuram lugares que podem auxiliá-los a realizar os sonhos, mas com o pé no chão, né? Então, assim, eu fui numa palestra em que eu fiquei assustado. Um palestrante muito conhecido virou e falou assim, todo mundo agora larga a CLT, né, e vai empreender porque você vai ganhar os seus 6 dígitos. Eu fiquei pasmado com aquilo lá. Falei assim, gente, a pessoa faz, né? Porque às Isso vezes... é um empreendedor de palco. porque... E as pessoas... E isso me dá... Porque quem está ali na frente é uma pessoa que alguma coisa fez por merecer, né? Então, alguma figura de autoridade ele criou para poder falar, ter fala. E eu acho extremamente perigoso quando você faz um teste desse, como se fosse uma receita de bolo, e que fosse dar certo para todo mundo. Igual, teve empresas que se adaptaram muito bem, obrigado, estão felizes e, né, desenvolveram aí esses unicórnios. 1 bilhão aí, bateram em 1 ano, 2. Tem empresas que estão derrapando e não vão sair disso. Por quê? Porque não tem processos, não tem uma organização, tem problemas culturais, assim, e às vezes o problema cultural é de cima para baixo, né? E quando é de cima para baixo, cria-se resistência tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima, né? Então, assim, estamos num momento que eu falo assim, parece que nós estamos vivendo uma sociedade de 880. As pessoas não têm meio termo para as coisas, né? Não sei se vocês concordam com isso. Mas, por exemplo, a gente vê só para um lado, é o tal do copo cheio ou copo vazio, né? Eu vejo, por exemplo, que chegamos num ponto que é interessante. A minha geração era uma geração que você não podia errar. O erro era sinal de fracasso empresarial. Então, você é programado para você não errar nunca, né? Era a cultura do grito, né, daquela comunicação realmente violenta, seu imbecil, você tem problema e não sei o que, lá. E é uma geração que teve muitos problemas. Por outro lado, nós temos uma geração agora que mentalmente está cansada de tecnologia, né? Eu trabalho com marketing digital e muita gente trabalha com digital. Chega o fim de semana, gente, eu juro, eu não quero ver celular, sabe? Eu quero ficar longe daquilo ali, porque a nossa mente, ela está muito cansada. E aí a gente está mudando os cenários, mas as pessoas estão pedindo. E aí quando você fala da Coreia, por exemplo, nós estamos... A Coreia, ela demorou 30 anos para chegar nesse ponto. Mas também ela está chegando num ponto em burnout, vários problemas mentais, suicídio é altíssimo na Coreia, assim como o Japão, né? O Japão é o segundo país do mundo. E o Brasil não está longe, né? Porque as pessoas estão adoecendo. E, por outro lado, as empresas estão mudando, estão fazendo mais cursos, treinamentos, palestras, estão tentando preparar essa turma que está chegando, mas aí nós temos a resistência de alguns, né? 4 gerações dentro de um mesmo cenário pela primeira vez na história, que faz com que esse conflito geracional seja extremamente complexo dentro de um contexto aí mais amplo. E aí, falar em inovar significa também falar que você pode errar, que você pode falhar, que você, né, é entender que nós somos humanos no processo. E, ao mesmo tempo, nós temos esses 880 que prejudicam, eu acho que prejudicam o caminho normal da adaptação. O que vocês acham sobre esse contexto? Legal. Concordam, discordam, enfim, outra provocação. Muito. Aí são várias, né, provocações que dá pra gente dividir aqui em alguns temas específicos. O primeiro é essa questão da tecnologia estar presente no dia a dia e acaba acelerando, né? Uma das características da 4ª, né, Revolução Industrial, o Klaus Schwab já falava, que é o quê? A velocidade que as coisas estão acontecendo. A gente tem a percepção que os dias estão mais acelerados muito por conta dos aplicativos e principalmente smartphone, né? Nós temos a nossa vida, tá toda aqui no bolso, literalmente. Então, por exemplo, eu vim de Belo Horizonte para cá, saí de casa, antes de sair de casa, o que eu vi? O Google, acessei o Maps ou Waze para ver quanto tempo até o aeroporto para calcular, para pedir o quê? O Uber. Aí você chega no Uber, vai acessar redes sociais enquanto está chegando. Você vai responder o WhatsApp. Aí chega aqui, você faz check-in online. Então, ou seja, esse é um problema, Augusto, que é uma simbiose, né? Não tem como hoje desassociar um celular, por exemplo, o smartphone, do nosso, né, dia a dia. Então, por isso, eu particularmente faço momentos de desconexão.
deixa o celular de lado, mas aí você vai para algum digital específico, você vai ver stream, vai no Netflix. E o que acontece? A série tá ruim, você pula para outra. Você assiste 3, 4 séries ao mesmo tempo, não é, pessoal? Quem está assistindo? Olha aí para você ver como que o tempo todo, né, a sociedade ela vai se moldando e vai entrando para dentro desse, né, contexto. Por isso que a gente vai ter que se adaptar a todo esse novo modelo. Uma outra provocação que você trouxe, que é muito pertinente, eu trabalho mentorando startups também há quase 10 anos, já trabalhei também em startups, já fui startupeiro, que é justamente essa, né, questão que você citou, que as empresas, de cada 10 startups no Brasil, 8 morrem, só 2 sobrevivem. Né? Então, ou seja, quando uma pessoa fala, você tem que empreender, nem todos têm perfil e nem todos querem. Um CLT não é depreciativo, né? Todo mundo acha, eu vou criar uma startup. Gente, isso é a parte sexy. Startup é uma empresa. Você vai ter os mesmos problemas de uma empresa específica, é o que a gente brinca. Startup, eu sou startupeiro, é a parte sexy, né? De falar, eu quero ter uma startup unicórnio. A chance de você virar isso, dar certo, é mínima, tá? Tem que noção disso. Minha ideia é linda, maravilhosa. Ideia não vale nada. Ideia todo mundo tem. Steve Jobs já falava, é 1% inspiração, 99% transpiração. Execução. Então, nem todos têm, né, esse perfil e nem todos vão conseguir atingir isso. E você falou a cultura do erro. Isso é clichê, startup a gente fala, né? Fale rápido e barato. As grandes startups, Belo Horizonte, né, tem um ecossistema forte, que é o São Pedro Vale, inclusive foi referência à comunidade no, né, Brasil, tem o Porto Digital, enfim, tem vários ecossistemas aí bem pujantes. Algumas dessas startups, elas deram certo no seu 6º modelo de negócio. Elas quebraram 5 a 6 vezes antes de se tornar unicórnio. Então, ou seja, essa cultura, dificilmente na primeira ali a pessoa vai acertar, mas até que ponto essa pessoa também tem resiliência, tem características, tem alguém por trás para estar financiando, né? É o que a gente fala ali né, o love money, né? Family, friend e founder, né? Alguém que tem a família e amigos e o próprio bolso da pessoa está financiando. Muitas vezes ela não vai conseguir um investidor anjo no primeiro momento para acreditar, né, na ideia. Então, são várias nuances ali, essas, né, provocações são aí pertinentes e que a gente vê no dia a dia, né? Isso é coisa bem comum no mercado. 3 temas, Augusto, que você pontuou também, professor, que eu acho importante, só para complementar aqui, enriquecer a discussão. Um primeiro foi produtividade. Você até comparou a produtividade do Brasil. A produtividade está diretamente ligada à tecnologia no processo. Nós só temos, nosso índice de produtividade só é ruim ou baixo em relação a outros países porque nós temos um baixo índice de tecnologia também utilizada nos processos de produção. Sim. Então, assim, por isso que esse apelo é muito importante, né? De que a gente, sim, desenvolva tecnologias nacionais, sim, estimule o desenvolvimento de tecnologia, as empresas façam parcerias com as universidades para que isso, né, essa pesquisa experimental, essa pesquisa e desenvolvimento, essa pesquisa aplicada, né, a uma necessidade real da sociedade aconteça, porque ele é um indicador de desenvolvimento, né? Então, a questão da produtividade é importante. E aí, quanto mais tecnologia a gente usa no processo, né, mais produtividade a gente tem que trazer para ele. Tá aí um benefício. Eu falei dos desafios das empresas, né? Olha o principal benefício que as empresas têm com a transformação digital: aumento da produtividade. Porque ela vai trazer tecnologia para o processo, aquilo que era manual, repetitivo, fica automatizado por um software, por um aplicativo, por um pedaço de um código, e ela tem mais tempo para desenvolver outras áreas do seu negócio. Então, produtividade tem essa característica, né? Você também tocou no empreendedorismo. Eu também fui picado pelo bichinho do empreendedorismo há muito tempo, né? E eu sempre pensei sobre esse assunto, né? E agora, né, pegando a sua fala, que você falou, vai lá, empreende. Empreender é comportamento. Empreender, o ato de empreender é comportamental. Então não adianta eu só falar, né? Eu só fazer um discurso bonito de empreendedorismo, né? Você tem que ter resiliência, você tem que ter resistência, tem que ser insistência. Tem uma palestra que eu dou que eu falo sobre fé nos negócios, né? A pessoa acredita, né?
acredita no negócio, ela acredita que aquilo vai dar certo, né? Ela testa modelo, ajusta o modelo, traz tecnologia, aprende um pouco mais, remodela aquele produto, adapta, mas ela acredita que vai dar certo. Então isso é muito importante, essa resiliência, né? Não é na primeira largada que você já vai sair campeão. Essa insistência é muito importante. Se qualquer outro exemplo que nós pegarmos aí dessas Big Techs, né? Pergunta quanto tempo, né? Às vezes durou ali de insistência no modelo. A gente conhece Netflix, que você citou aí, mas ele era um locador de vídeo antes. Ele estava no modelo anterior, né? Quem conhece a história sabe disso. Ele foi se adaptando, incorporando tecnologia e despontou depois como né? Hoje talvez é uma das maiores streaming de vídeo aí, né? Mundialmente. Mas, e remodelou, né? Fez um modelo de negócio da área de filmes e tudo. Então, essa questão do empreendedorismo, ela precisa ser levada a sério, né? A sério, primeiro empreender dá trabalho, sim, né? Vai ter que transpirar, como o Bruno comentou, sim, mas é muito recompensador, né? Eu falo isso de experiência própria também, que tem empreendimentos, já fui startupeiro também, acelerado e tal. Então, viver essa experiência é muito recompensadora, né? E agora também, nesse exato momento, eu estou postando outro modelo de negócio aí, a gente está assim, empolgado, super empolgado, mas sabe que tem muito trabalho, que tem que ir lá, né? Tem que ter insistência, tem que fazer a modelagem de negócio, tem todos os problemas que uma empresa, né, comum tem, né? E aí, por último, fechando a questão do erro, né, que você comentou, você falou, gostei desse jargão que você colocou, né? R, rápido e barato, né? Fale rápido e barato. Fale rápido e barato. E eu aprendi também nesse movimento de mentoria de startups e inovação, que é erre sempre um erro novo, não fica errando um erro repetido, né? Erre rápido e que seja um erro novo, né? Porque aí, rápido porque dá tempo de corrigir, e porque é novo porque é sinal que você já aprendeu os outros erros, você não vai errar mais. Mas sim, né? O ambiente de inovação, ele precisa permitir diversidade de opiniões, de ideias, de culturas, de mentes, enfim, né? de pessoas, e precisa existir esse ambiente permissivo, que permita o erro, né? Permissivo no sentido bom da palavra, que permita a experimentação, né? Se você tentar acertar e não acertar, não tem problema, né? Vamos ver o que errou, aprende e vamos para um próximo passo, né? Acho que então isso é importante a gente ressaltar essa questão de que em ambiente de inovação, sim, né? Tem que ser um ambiente diverso. Quanto mais mentes diferentes pensando juntas, né, mais possibilidades tem do produto final ficar mais elaborado, visto por todos os ângulos, né, de todas as áreas possíveis, né? Então, inovação não é uma coisa só da tecnologia, não é uma coisa só da área de negócios, não é só dessa área. É uma área multicultural e quanto mais diversa for as olhares no momento da concepção, mais chance tem desse produto ser um produto espetacular, né? Olha, Augusto, eu tô achando bom demais esse bate-papo, sabe por quê? Porque aqui eu aprendi muita coisa. É bom, né? A primeira coisa, e eu acho legal quando isso acontece, professor Marcos, porque é o seguinte, existe uma ideia no mercado e até mesmo entre os alunos, dentro da universidade, de que empreender é fácil, né? Que, eu não quero ser CLT, eu quero ter o meu próprio negócio. E eu acho que essa ideia, essa visão, ela vai se disseminando de uma forma muito rasa dentro da universidade. Então, eu acho que tudo que foi pontuado aqui foi muito importante e eu acredito que esse episódio vai ser muito interessante no sentido de alertar as pessoas de que empreender não é para amador, né? Amadorismo não cabe ao empreendedorismo, né? Então, eu acho que quando você fala de resiliência, de insistência, de adaptabilidade, de acerto e erro, isso é muito importante. E o que eu vejo muitas vezes nessa geração, né, e a gente acompanha isso, é que eles não têm muita paciência, né? Eles querem que eles realmente têm boas ideias, mas no primeiro não, ele recua, né? Então, talvez seja esse o motivo pelo qual muitas startups acabam, né, não indo para frente, né? Então, eu acho que dentro desse processo, eu acho que me ensinou nesse sentido, e eu acredito, espero que tenha ensinado a todos vocês também, nesse sentido de entender que empreender não é para qualquer um, não é para amador, né? Porque, na verdade, eu acho que... Como assim? Agora que o negócio está ficando bom, que a gente está discutindo aqui... Mas acho que... Todos nós, eu também queria agradecer muito, né? Eu também aprendo. Acho que o legal também é que vivemos numa época em que as pessoas não sabem escutar. Eu já sei tudo, né? Estou cheio, estou pleno.
Então é estranho, porque enquanto a gente vive, a gente aprende alguma coisa, né? Alguém tem alguma coisa para colocar. Mas isso que você fala, Patrícia, é uma coisa tão importante, né? Eu tenho muito medo, porque estamos vivenciando uma época em que as pessoas, ao mesmo tempo que têm muito medo, elas também não calculam muita rota, né? Porque romantizaram demais a ideia de inovar, de ser empreendedor. E vocês que estão no mercado, nós que estamos no mercado, Eu acho nós que a sabemos. própria internet, né, fez isso com eles, Mas né, é por de alguma causa de forma. pessoas como essas que falam assim, que tem uma voz, e eu falo, gente, quem tem voz, quem é algo para alguém, quem dá palestra, tem que ter um cuidado dobrado, porque quem está lá assistindo as nossas palestras está ali por quê? Porque acredita naquilo que nós falamos. Então eu sempre falo, quando eu vou dar uma palestra também, eu penso muito no público que eu vou atingir, né? Qual é a idade? Porque para quem não tem caminho, qualquer caminho serve. Então, qualquer coisa que eu fale e essa pessoa, se ela se identifica comigo, ela vai acreditar que aquilo ali é verdade absoluta. E é tão legal, por exemplo, quando, né, o professor Marcos ou o Bruno falam, não, Augusto, não concordar, gente, é tão interessante, porque a gente cresce, o professor Marcos estava falando, às vezes como é bom, né, no brainstorm ali, a gente tá, não sei o que, um monte de ideia sem julgar, né, e de repente a gente fala, poxa, a gente chegou num ponto X, mas o grande problema é exatamente esse, porque romantizaram tanto o processo, porque, gente, inovação é uma coisa muito complicada, né, inovação é uma coisa extremamente complicada. Porque existem tantos processos. Gente, a gente não. Tá acabando o negócio, tá tão bom. E a gente não chegou nem né, em 1% ali de tudo que a gente poderia falar sobre o processo. Sobre o que é inovar, sobre o que é empreender, sobre como esse mercado é, sobre a questão da cultura, né? E tantas outras coisas que reverberam e que entrelaçam e que atravessam os processos e que fazem com que a gente cresça, né? Então as pessoas às vezes veem a gente aqui, mas não veem o caminho que nós percorremos, né? O Bruno estava falando, gente, também, quantas vezes eu já quebrei ao longo da vida, mas não desisti, né? E aí uma coisa... E tomou como aprendizado, o né? professor Marcos falou, gente, errar vamos errar outra coisa, Erra né? diferente. Mas assim, nós somos teimosos também. Eu errei, eu acho que umas 5, 6 vezes na mesma coisa. E chegava no mesmo ponto da empresa em que o negócio não ia pra frente. Mas por quê? Porque eu, teimoso, vai dar certo, não vai. Não é a nossa vontade. Eu acho que a gente também tem que ter a condição humana de falar, não, né? Eu estou errando porque eu não sei qual é esse processo, eu não domino esse processo. Procurar quem conheça, né? Fazer mentorias. Procurar né? ajuda, né? Ajuda. Né? Hoje, por exemplo, o Sebrae é gigante, né, nesse ponto. Ajuda tantos novos empreendedores a crescer. Mas ter a humildade também do processo. Né? De falar, opa, pera lá, vai demorar quanto tempo? E uma coisa que você falou que é muito importante, a galera não tem tempo, ela não tem paciência de esperar 2, 5, 10 anos, né? Para uma empresa começar. Eu lembro que quando eu fazia relações internacionais, a gente fez um estudo de case, se eu não me engano foi o Carrefour, que em média demora 25 anos, né? 25 anos, eu acho que vai começar a dar lucro. Então eles já fazem uma programação ali, porque sabem que aquela loja específica vai demorar um tempão para dar lucro. Será que nós estamos preparados para esperar 10, 20, 30 anos para ter lucro? Né? Quantos projetos a gente não faz? Hoje tudo é curto prazo. Se a gente parar para analisar, isso que o Bruno fala é muito preocupante, porque assim, um unicórnio ele vai sair em quantos milhões? Né? Você está falando isso, nem eu sabia. 8 a cada 10 quebram. Né? Então, assim, por causa de não planejamento. Outra, tem gente também, né, professor Marcos, não tem perfil. Não tem perfil para ser empreendedor. E é uma coisa que o Bruno fala que é muito certo. Gente, tá tudo bem ser CLT também. Né? Qual é o problema? E eu acho que também uma das coisas que a gente nem chegou a comentar, por isso que eu acho que a gente não falou nem 1% do que é importante, é a questão da liderança também, né? Eu acho que o papel do líder nesse processo, ele é fundamental, né? E nem todo mundo tem perfil de líder. Então, a gente tem que entender também que esses perfis, eles são desenvolvidos ao longo da carreira. A gente desenvolve esses perfis,
a partir das soft skills, e a gente vai desenvolvendo. Então, tem pessoas que têm uma liderança nata e tem pessoas que conseguem adaptar-se a isso, e tem pessoas que são uma negação. E eu acho que está tudo bem, está tudo certo. Eu acho que cada um tem o seu espaço. Mas eu acho que triste é quando a negação acha que é líder, né? Aí ferra o processo todo. Mas... E aí o negócio... Acontece também. Né? Mas é isso, eu acho que tem muita conversa ainda, eu adorei o A bate-papo. gente tem que ter o episódio 2. Eu acho que a gente precisa fazer um segundo episódio, a continuação sobre isso, porque tem foi de muita uma maneira coisa tão pra leve, falar, né? E assuntos tão... Parece que é tão simples, né? Mas são... Complexo. Isso. Não é fácil. É tão imbricado. E são assuntos que eu acho que o jovem precisa escutar. Sim. Né? Eu acho que... E como não nosso só maior eles, nós espectador também. são os jovens, eu acredito que foi bem bacana. Nós também, porque nós somos resistentes também. Com né? certeza. Eu gostaria que vocês deixassem, por favor, o @ de vocês, um último... acho que a galera que nos escuta quer escutar ali uma opinião, né? Talvez uma ajuda, né? Porque muita gente quer realmente empreender. Então, se vocês puderem deixar um último recado aí, o @ de vocês, para que a gente possa seguir também. Uma última dica. Isso. Vamos lá. Dica, na verdade, aqui, né? Vocês viram que eu gosto sempre de provocar, né? Jogar ali para deixar Isso, a fogueira ali mais acesa. A gente brinca que a gente falando sobre aqui inovação, o Brasil acho que confunde muito inovação com criatividade. Nós somos o segundo país mais criativo do mundo, perdendo apenas para os indianos. Que lugar que vocês acham que nós estamos no ranking, que são 18 critérios que avaliam o país na sua capacidade inovadora? Vocês sabem, assim, que é chutar qual o ranking? O segundo criativo, só para vocês entenderem o hiato aí gigantesco em criatividade, em inovação. Chuta lá, vamos chutar Eu sou de um humanidades, então sou terrível. Chuta aí. Vamos 98º. Não, vamos lá, professor. 59º. Quase. Essa está por aí, né, professor? Está nos 40 e poucos, né? 74º. Nossa. Então, ou seja, falta muito. A gente brinca, pessoal, que a criatividade, ela vira inovação quando emite nota fiscal. Ou trazendo de uma forma, quando emite nota, né, fiscal, a criatividade virou. Ou então, de uma forma mais formal aqui, né, que nós temos acadêmicos, a inovação ela acontece quando essas novas ideias elas são implementadas de forma bem sucedida. Na inovação, a ideia por si só, a gente fala startup, a pessoa fica com medo, não, ele vai lhe roubar a ideia. Gente, ideia não vale nada. É execução, é processo que vai, de fato, diferenciar o seu aqui negócio. E aqui, a professora falou sobre soft skills, né, que são características mais comportamentais. A hard skills são aquelas técnicas, as soft comportamentais. 3 dicas, né, para quem busca trabalhar com transformação digital, inovação, empreendedorismo, enfim. Primeiro, adaptabilidade, né? Aquele que não está disponível a mudar, né, a forma de enxergar, de ver as coisas, né? Hoje você não precisa ser um polvo, abraçar o mundo, mas você tem que ser um camaleão. Ou seja, se adaptar de acordo com o mundo, o cenário e tendência. Segundo, a agilidade, né? O mundo muda ali rápido, você tem que ser uma pessoa ágil. E o terceiro, mudança de mindset, que é o quê? Mentalidade, né? Tem um dramaturgo irlandês, esqueci o nome dele agora, que fala: aqueles que não estão dispostos a mudar as suas mentes não conseguem mudar nada. Então, você, né, tem que rever o tempo todo conceitos, crenças, né? 95% das nossas crenças não existem, né? Porque isso nós somos praticamente igual animais adestrados. Isso não pode, isso é não, isso tem que fazer dessa forma. Por isso os inovadores pensam fora da caixa, disruptam alguma coisa, como foi Steve Jobs. Gente, o iPhone que todos vocês têm hoje, quando Steve Jobs foi apresentar no evento de Telecom em 2003, ele saiu de lá, as pessoas rindo da cara dele, a Nokia. Ele foi taxado como louco. O resto da história a gente já sabe, né? A gente vê a Apple e hoje não precisa nem de contar o resto da história. E vários outros, né, são Nokia, criticados. Né? Então, assim, acredite, como o professor falou, tem que ser resiliente. Enfim, não é fácil, mas no final
vale ali a pena. Esse seria, né, alguns recados finais. E sigam aí, @Bruno de Lacerda, LinkedIn, Instagram, YouTube e demais plataformas aí, ok? Obrigado pela participação e até a próxima, pro próximo episódio, que nós deixamos de falar muita coisa que temos para a próxima agenda. Vamos, Obrigado, sim. pessoal. Abraço. Verdade. Eu também quero deixar aqui o meu abraço, o agradecimento aí, né, pelo convite, viu, professora Patrícia, também Augusto aqui, professor Augusto, pelo sucesso que é o AlphaCast, né? A gente sabe disso. E deixar para vocês, assim, ó, algumas dicas também, né? Primeiro, na área de transformação digital, olha que curioso, os nativos digitais dominam mais as ferramentas digitais do que às vezes nós na nossa geração, né? Geração Z, né? Aí, principalmente. Isso é uma hard skills potente, valiosa, se bem empregada, né? Então vocês já conhecem de tecnologia. É só orientar esse conhecimento, né? Identificar, às vezes, uma oportunidade de negócio, e a tecnologia favoreceu muito isso, que é democratizar o empreendedorismo. Você pode empreender num perfil de Instagram, né? Ou num canal, por exemplo, né? Ser um streamer, alguma coisa assim. Só que isso também não vai te isentar de ter que trabalhar todo dia, produzir conteúdo, revisar, esforçar e se dedicar. Tem que ter resiliência e tem que ter dedicação. Mas essa já é uma qualidade, né? Uma skills, uma competência nata aí, esse domínio das tecnologias digitais. Isso facilita muito. Então quem está nos ouvindo aí que é considerado como a pessoa que sabe tudo de digital da família, né? Então você já tem uma competência que é chave para empreender, principalmente no mundo digital. E outra dica que eu digo para empreender é o seguinte: apaixone-se pelo problema antes de se apaixonar pela solução. A gente fala muito isso como mentor, né? Falei isso essa semana. Regrinha básica. Às vezes você está assim, na mesa, eu tenho uma solução aqui que vai resolver todos os problemas do mundo, né? Tem soluções que elas são ótimas, mas elas são tecnologicamente inviáveis. Não tem tecnologia para fazer. Elas são ótimas, mas elas são financeiramente inviáveis. São caras demais, ninguém consegue colocar dinheiro naquilo. E às vezes elas são mercadologicamente inviáveis. Elas até podem ser... Tem tecnologia, dá para fazer, mas o mercado não vai absorver aquilo, né? Então é mercadologicamente inviável. E algumas são, né, não tem o viés sustentável, né? Às vezes tem que pensar nisso, nós temos que pensar nisso também. Tem tecnologias que atendem todos esses quesitos, mas tem que olhar se elas são sustentáveis, né? Do ponto de vista ambiental, social e econômico. Então, assim, se apaixone pelo problema. Fica esperto, mas assim, domine o problema. De tal forma... Quanto mais você se relacionar com um problema para entendê-lo, mais claro vai vir a solução para você colocar em prática e testar alguma outra solução. E para finalizar, eu falo assim, nessa questão de se relacionar, né? Porque empreendedorismo também é uma competência que aprende, né, professor? Nós, como professores, tem que fazer isso. Você pode aprender. Eu não tenho perfil para empreender. Ok. Você gostaria de ser? Está disposto, mente aberta, a aprender sobre isso? Quer aprender sobre isso? Então vai procurar os lugares e vai começar a aprender, né? Humildade na mão e vão aprender, porque ninguém aprende aquilo que já acha que sabe, né? Então, assim, humildade, vamos aprender. E eu falei na palestra que fiz aqui para o Intertech, nós fizemos um evento de tecnologia recente, a universidade aqui, e eu falei o seguinte: começa a se relacionar com pessoas daquele meio, né? Tem uma regra aí, professora, que diz que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais se relaciona, né? Então começa a se relacionar. Eu quero envolver com tecnologia, então começa a se relacionar com pessoas de tecnologia. Transformação digital, minha empresa não tem nada de transformação digital. Começa a frequentar eventos que tratam disso, que tratam do assunto, consome conteúdo que trata do assunto. Daqui a pouco você vai encontrar a melhor forma de começar a transformar a sua empresa digitalmente, porque você começou a se relacionar com aquilo, né? Então faça network. E vou finalizar convidando todos para o Centro-Oeste Export, um evento que vai acontecer aqui em Goiânia. Depois pode seguir lá no meu Instagram que eu conto mais detalhes sobre ele. Mas o Centro-Oeste Export é um fórum que acontece aqui na região Centro-Oeste. Goiânia vai sediar e ele acontece em todas as regiões do Brasil. Depois tem o Fórum Nacional, né? Ele é do Grupo Brasil Export, e ele acontece uma vez por ano, e lá temos um conselho de tecnologia que nós fazemos o Brasil Hack Export, é um hackathon para o setor logístico portuário brasileiro, né? E para pensar novas tecnologias, né? Novas formas de facilitar essa área também que tem a ver com na internacionalização de negócio. É uma área bem tradicional, né? Bem conservadora, mas que vem se revolucionando também com relação a isso. O CEO do Grupo Brasil Export é o Fabrício Julião,
nosso presidente e CEO, e nós vamos sediar aqui, então tá todos convidados, depois eu conto mais lá, sigam @marcosdias.br no Instagram, LinkedIn, e Facebook e outras redes, e eu conto mais para vocês sobre esse evento que vai ser aqui em Goiânia. Muito obrigado. Foi excelente, já estou aqui disposto para a segunda rodada. Viu, Vamos professor? marcar. Patrícia, Bom demais, né? é uma Eu delícia, adoro né? esse programa. Eu também, eu acho que a gente aprende tanto, a gente sai daqui renovado. Renovado. Acho que esse... Ainda bem que ele acontece as gravações de segunda-feira, porque já começa a semana bem. Bem, né? É verdade. E eu tava pensando, vocês falam que o professor Marcos falou, eu falei, ixi, nós da comunicação estamos ferrados, né? Porque se nós somos a média dos 5, então a gente não é nada, porque a gente conversa com tanta gente diferente ao longo do... A gente tá sem identidade, Patrícia. Bora achar. Mas no mais, é isso, pessoal. Esperamos que vocês gostem bastante. Prestem muita atenção. Acho que são dicas valiosas, primorosas, né? Se você quer ousar, sonhar, sonhe. Mas passe mais tempo realizando do que necessariamente sonhando. Mas para realizar, você precisa planejar, você precisa estudar, você precisa se organizar. E se adaptar. Se adaptar. Não é pecado você querer ser diferente, fazer a diferença. Mas o mercado, ele... Ou você o domina, ele te engole. Né? Isso eu escutei há 20 e tantos anos. Acho que um termo que nunca saiu de uso. Ou você domina o mercado, ou ele realmente te engole. Então, faça com os pés no chão, tenha muita leitura, assista muitos vídeos, muita gente que domine a sua área, como os professores falaram aqui. Eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso, com muita empatia e com muita paciência, né, Patrícia? Muitas dicas, né? Muitas. Então agora é só aproveitar, gente. Um grande abraço, fiquem bem, até a próxima semana. Tchau, tchau.